Pois muito bem. Vamos gravar aqui uma questão do livro de fundamentos, livro 8, uma questão de limite. Como também faz parte do fundamento, né? Vamos fazer aqui também. Então, o limite dessa função aí, quando x tende a 1, o que a gente faz? Colocar 1 no lugar do x e ver o resultado que dá, né? Essa é a forma prática de resolução de um limite. Só que, na medida que você fizer isso, né? Isso vai dar uma indeterminação 0/0, né? Substitui 1 aí no lugar do x, vocês vão ver, né? Vai ficar 0/0, o que é uma indeterminação. Nesse caso, poderia usar o L'Hopital, né? Mas vamos supor que fosse proibido usar o L'Hopital, que não fosse permitido usar o L'Hopital. Vamos tentar fazer sem usar o L'Hopital, que é muito melhor. Melhor, né? Muito melhor. Mas eu quero fazer aqui sem usar o L'Hopital. Porque se fosse para usar o L'Hopital, já sairia rápido. Mas vamos supor que, por hipótese, não seja permitido usar o L'Hopital. O que você tem que fazer? O polinômio do numerador, você tem que... Qual é a forma, né, de fazer para eliminar, então, a indeterminação sem usar o L'Hopital? Você tem que fatorar esses polinômios. Como que fatora? Usando o teorema fundamental da álgebra. Ou seja, vamos descobrir, então, as raízes desses polinômios. Primeiro no numerador, né? Primeiro no numerador e depois no denominador. Vamos pegar aqui o 3x cubo menos 5x ao quadrado mais x mais 1 e vamos igualar a 0. E daí vamos ver quem é uma raiz. Olha, eu acho que uma raiz imediata aqui, como a gente já viu, né, que 1 vai zerar, né? 1 é raiz, né? 1 é raiz. Cara, se o 1 é raiz, você pode usar Brio-Ruffin, né? Para poder diminuir o grau desse polinômio. Pode usar Brio-Ruffin. Vem aqui, coloca 1 aqui. Verdade? Coloca 1 aqui. Aí coloca aqui 3 menos 5. Coloca 1 aqui, que é o coeficiente do x, né? É 1. Não aparece nada, é 1. Coloca 1 aqui, que é o termo independente. E vamos usar Brio-Ruffin. Baixa o 3 aqui. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 menos 5, fica menos 2, certo? Aqui vai ficar menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 1, isso aí vai ficar menos 1. Tá, aqui vai ficar menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 1, pô, isso aí vai ficar 0. Então, chegamos aqui no polinômio. Baixamos o grau do polinômio. Então, fica assim, 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Esse é o polinômio de grau 2. Que você pode encontrar as raízes via Bhaskara mesmo, para ganhar tempo. Você faz menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 3, que multiplica menos 1, né? E aí, menos 2 ao quadrado é 4. Esse menos com menos aqui vai ficar mais, né? 4 vezes 3 é 12. Vai ficar assim, né? Então, o discriminante vai ficar igual a 16. Beleza. Aí você faz menos 2, né? Que é o B, né? Menos 2.
mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que é 4, dividido por 2 vezes o A, nesse caso é o 3, certo? Vamos ter duas respostas. Menos 2 vai ficar 2. 2 mais 4 é 6. E vai ficar 2 vezes 3 é 6. Então vai ficar 6 sobre 6. 6 sobre 6 vai dar 1. E embaixo vai ficar 2 menos 4, né? Vai ficar 2 menos 4. 2 menos 4, isso é menos 2, né? Sobre 6. Divide por 2 em cima, 2 embaixo. Isso aí é menos 1 sobre 3. Só arrumar esse menos aí. Menos 1 sobre 3. Beleza? Então, o polinômio do numerador, nós já encontramos as raízes. Agora, vamos encontrar a do denominador. Vamos encontrar o denominador e vamos fazer o mesmo esquema. A gente sabe que 1 é raiz, né? Vamos abrir o fim também. 2. Só vou escrever ele aqui, que nem eu fiz com o outro. 2x cubo menos 3x quadrado. A ideia, na verdade, é fatorar e simplificar, né? Vai aparecer raízes comuns entre eles, né? E simplificar. Essa é a ideia. Então, a gente precisa fazer isso, encontrar todas as raízes para poder simplificar através da fatoração, usando o teorema fundamental da álgebra. Para não usar o L'Hopital, a gente tenta driblar a indeterminação de outras maneiras. Se bem que, na prática, a gente acaba usando o L'Hopital, né? Vamos supor que aqui fosse proibido. Então, vamos fazer dessa forma. Bom, 1 é raiz, né? A gente já viu lá, né? Porque vai zerar. E então, aqui a gente vai colocar o seguinte: vai ficar 2, né? Que é o do coeficiente do x cubo, menos 3, que é o coeficiente do x quadrado, 0, que é o coeficiente do termo x elevado a 1, e o 1 aqui, que é o termo independente, certo? Então, tem que ser feito exatamente dessa forma. Aqui, você pode colocar o 2 aqui. 2 vezes 1, 2. Menos 3, aqui vai ficar menos 1, né? Certo? Menos 1 vezes menos 1. Deixa eu só arrumar, porque aqui ficou menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 0, isso vai ficar menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 1, bom, isso vai ficar 0. Baixamos também o grau, rapidamente o grau do polinômio. Aqui 2x quadrado menos x menos 1. Certo? Então, rapidamente a gente baixou. E também, rapidamente, a gente pode fazer por Bhaskara. Menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 2, vezes menos 1. Isso aqui vai ficar 1, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 2 é 8, então isso vai ficar 1 mais 8, que é igual ao discriminante, que nesse caso é igual a 9. Beleza, então a gente vai colocar menos 1 é igual menos 1 mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que nesse caso é 3, dividido por 2 vezes o A. Então, o A nesse caso é 2. Então, por 2 vezes 2, vamos ter duas respostas aqui. Menos 1, isso vai dar 1. 1 mais 3, 4. Aqui vai ficar 4 sobre 4, né? Porque 2 vezes 2 é 4. 4 sobre 4 é 1. E embaixo,
Menos 1 fica 1, né? 1 menos 3, isso fica menos 2 sobre 4. Ou seja, fica, então, divide por 2 em cima, 2 embaixo, fica menos 1 sobre 2. Beleza? Já encontramos todas as raízes. Vamos reescrever aqui. Vamos reescrever o polinômio, já que a gente já encontrou todas as raízes. Usando quem? Usando o teorema fundamental da álgebra. No numerador, vai ser o seguinte. A gente pega o termo de coeficiente mais alto, que é o 3, escreve assim, 3, que multiplica x menos quem? Menos a raiz, menos a primeira raiz que a gente encontrou. A gente sabe que as raízes são desse polinômio aqui, ó, são 1 e 1 e menos 1 sobre 3, né? Só que 1 vai aparecer duas vezes, né? 1 é raiz dupla, tá? 1 aparece, 1 é raiz, tanto do 1 é raiz dupla. 1 aparece, tá vendo aqui, ó? 1 aparece duas vezes como raiz, certo? Onde eu estou aqui contornando, 1 aparece duas vezes como raiz. Logo, 1 é raiz dupla. Então, você vai escrever da seguinte forma: x menos 1 ao quadrado, porque apareceu duas vezes na multiplicação. X menos 1 vai aparecer duas vezes na multiplicação, então você coloca assim, x menos 1 ao quadrado. A outra raiz, bom, é menos 1 sobre 3. Então ficaria x menos menos 1 sobre 3. X menos menos 1 sobre 3 fica x mais 1 sobre 3. Então, embaixo vai acontecer algo bastante semelhante. Quem é o termo? Quem é o termo do quem é o coeficiente mais alto, né? Coeficiente que é o coeficiente do grau mais alto, vamos dizer assim. Da variável de grau mais alto é o 2 aqui, né? Então vai começar pelo 2, que multiplica as raízes, x menos a raiz. Nesse caso, nesse polinômio do denominador, eu tinha colocado aqui, né? Mas tá bom. 1 é raiz dupla também, ó. Aparece 1 como raiz aqui, onde eu estou contornando aqui, ó. Aparece 1 como raiz e 1 como raiz aqui, ó. Então, 1 também é raiz dupla. Então, vai aparecer aqui também x menos 1 ao quadrado. E aí a gente vai conseguir simplificar, ó, sem usar o L'Hopital, só usando as raízes, né? Para poder escrever no teorema fundamental da álgebra. E a outra raiz é menos 1 sobre 2. Então, eu ficaria x menos 1 sobre 2. Então, menos 1 sobre 2 vai ficar mais 1 sobre 2. Lembrando que tudo isso aí é o limite, né? De x tendendo a 1, tá? Poderemos cancelar esse x menos 1 ao quadrado com esse x menos 1 ao quadrado. Aí vai ficar o seguinte. Vai ficar 3 que multiplica x mais 1 sobre 3 sobre 2 que multiplica x mais 1 sobre 2. Nesse caso, a gente já pode substituir o 1, né? Cancelamos a indeterminação e finalmente vamos encontrar a resposta. Vai ficar o seguinte. No lugar do x eu vou colocar 1. Só que eu já vou escrever 1 da seguinte forma. 3 sobre 3. Em vez de, né? No lugar do x eu coloquei 1. Mas eu vou escrever 1 como sendo 3 sobre 3, tá? Que é a mesma coisa. Isso aí só facilita as contas. E embaixo, mesma coisa. Eu vou escrever 1 como sendo 2 sobre 2. No lugar do x eu coloquei 1. Mas vou escrever 1 como sendo 2 sobre 2. E isso vai facilitar as contas. Beleza. Isso aí vai ficar 3 que multiplica. Já vou deixar assim um pontinho já.
3 que multiplica. Bom, ali em cima vai ficar 4 sobre 3, né? 4 sobre 3. Embaixo vai ficar 2 que multiplica 3 sobre 2. Então vamos cancelar aqui esse 2 com esse 2. Vamos cancelar esse 3 com esse 3. E a resposta certa vai ser, então, 4 sobre 3. Beleza? Essa foi a resposta. E que tem como alternativa a letra E, né? Aqui a letra E. Essa é uma forma de fazer sem usar o L'Hopital, tá? Se quisesse usar o L'Hopital, tinha terminado muito mais rápido, mas na nossa hipótese não poderia. Então, beleza. Até a próxima.